A gente não Então, vamos começar novamente. O título da dissertação é Base Bioecológica de Telenomus remus e Tricograma SPP com vistas ao controle biológico do complexo Spodoptera. O complexo Spodoptera é composto por diversas espécies, mas nesse trabalho vamos tratar especificamente de 4. São elas: Spodoptera albula, Spodoptera frugiperda, Spodoptera cosmioides e Spodoptera eridana. Todas elas foram citadas no trabalho de Parra e colaboradores. As 3 mais importantes aqui são Spodoptera frugiperda, cosmioides e eridana. Essas espécies têm características de serem altamente polífagas, são pragas de diversos cultivos, como, por exemplo, a soja, o milho, o algodão, feijoeiro, hortaliças, de modo geral. Um ponto importante sobre a característica dessas pragas é a forma que elas realizam a postura. A postura ela é feita em camadas sobrepostas de ovos e, além disso, elas são recobertas por escamas. E essa é uma informação importante para esse trabalho. O complexo Spodoptera ele é controlado principalmente por meio do controle químico e por variedades resistentes. Como são pragas altamente polífagas, alguns cultivos de importância econômica são plantados em sucessão de cultivo. Normalmente, essas pragas vão atingir um nível de controle, que vai ter que ser entrado com um método. Normalmente, vai ser o método químico. Contudo, quando esse método ele é feito de forma muito exagerada, não tem rotação do modo de ação dos inseticidas, tende a selecionar populações resistentes, como, por exemplo, é o caso da Spodoptera frugiperda, que hoje é resistente a piretroides. Então, o controle químico, quando ele é feito de uma forma irracional, ele tem suas desvantagens. Em relação ao controle biológico, já está sendo estudado algumas espécies com potencial, são elas o tricograma e o Telenomus remus. O tricograma, existe a espécie Tricograma precioso, que ela já é registrada com controle de Spodoptera frugiperda no Brasil, e além disso, uma outra espécie que é estudada é o Tricograma tocovirilha, porém, ele é uma espécie menos citada. A vantagem da utilização de tricograma é porque ele já é um hospedeiro alternativo, então fica mais fácil de levar esse inseto para campo. O outro parasitóide que pode ser utilizado por controle do complexo Spodoptera é Telenomus remus. Ele é muito eficiente no parasitismo, então ele consegue parasitar os ovos de todas as camadas da postura de Spodoptera frugiperda, mesmo na presença de escama, e isso não acontece para tricograma. Além disso, a importância desse estudo é que esses 2 parasitóides eles são estudados principalmente para o controle de Spodoptera frugiperda, não são tão estudados para o controle das demais espécies. E um outro ponto importante em relação ao Telenomus remus é que ele ainda não é criado no hospedeiro alternativo, isso dificulta a liberação dele em campo. Já foram realizados alguns trabalhos por Queiroz e colaboradores, eles chegaram à conclusão que Corsira cephalônica seria um bom hospedeiro alternativo, contudo tem a diminuição do parasitismo. Para determinar as bases bioecológicas desses parasitóides para o controle do complexo Spodoptera, foram realizadas 4 etapas nesse trabalho. A primeira foi avaliar a eficiência do parasitismo, o desenvolvimento e a qualidade de uma isolinhagem de Telenomus remus, de uma população geneticamente variável de Telenomus remus, de Tricograma precioso e Tricograma tocovirilha para as diferentes espécies do complexo Spodoptera que eu citei. A partir desse primeiro experimento, foi elaborado um segundo, que foi avaliar a possibilidade da utilização conjunta de Telenomus remus e Tricograma SPP para o controle do Spodoptera eridana. Aí fechamos essa parte do experimento e, conforme eu mencionei, existe essa dificuldade de criar Telenomus remus no hospedeiro alternativo. Então, a terceira e quarta etapa desse trabalho foram voltadas para essa questão. Então, foi realizada a avaliação de hospedeiros alternativos para Telenomus remus e, posteriormente, estudos para otimizar a criação do Telenomus remus em ovos do hospedeiro alternativo, no caso foi Corsira cephalônica, utilizando-se para isso compostos químicos, que a ideia aqui é utilizar esses compostos para serem aplicados nos ovos do hospedeiro alternativo para aumentar o parasitismo. Foram mantidas para essa dissertação 10 populações de insetos, então as 4 espécies de Spodoptera, todas criadas em dieta artificial.
2 telenomos temos, um é uma população geneticamente variável, que é oriunda da Venezuela, e a outra população foi uma isolinhagem, mais para frente eu vou explicar como que foi obtida essa isolinhagem. Todos criados em postura de Spodoptera frugiverde. Foram criadas 2 espécies de tricograma. O tricograma precioso, ele foi encontrado em ovos de Spodoptera frugiverde, enquanto que o atopoviril, ele é proveniente de ovos de Helicoverpa zea. Ambos foram criados em ovos de Anagastoquiniella. E os 2 hospedeiros alternativos, a Anagastoquiniella e Corsira cephalônica, também foram criadas em inquérito artificial. Como que foi obtida a isolinhagem de telenomos genes? Então, a partir foram coletadas posturas parasitadas em campo, essas posturas foram encaminhadas para o laboratório, foi feita uma seleção de insetos voadores desses insetos que estavam nessas posturas, por 6 gerações. Após essa seleção, foram realizados um retrocruzamento por 9 gerações, para se obter um inseto com baixa variabilidade genética e uma boa capacidade de voo e de parasitismo. Então, agora vamos para o primeiro passo do trabalho, que foi avaliar a eficiência do parasitismo, o desenvolvimento e a qualidade da isolinhagem e da população geneticamente variável de telenomos remus e tricograma precioso e tricograma topoviria para as diferentes espécies do complexo Spodoptera. Então, aqui, nesse momento, vamos tratar desse primeiro passo do trabalho. Foram testados da seguinte maneira: os parasitóides foram comparados quanto ao parasitismo e desenvolvimento entre eles por praga. Então, os 4 parasitóides por Spodoptera frugiverde, os 4 para a Eridânia e assim sucessivamente. Foi avaliado o parasitismo por 72 horas. Para o parasitismo de telenomos remus foram utilizados 250 ovos e para tricograma 100 ovos. Foram avaliados os parâmetros de parasitismo, viabilidade do parasitismo, período ovo-adulto e quantidade de tricograma emergido por ovo de Spodoptera frugiverde, porque tem uma tendência de emergir mais de um parasitóide. Foi realizado o teste de voo, utilizando a unidade adaptada por Presotti e colaboradores para o tricograma, e para telenomos remus, essa unidade ela sofreu uma adaptação, ela é um pouco mais larga. E como nesse trabalho, nessa primeira etapa, são a avaliação de 4 parasitóides em 4 espécies hospedeiras, gerou uma quantidade muito grande de dados. Então, fizemos a análise de agrupamento para simplificar a nossa resposta. Avaliamos nessa análise o parâmetro de parasitismo, viabilidade, razão sexual, período ovo-adulto e capacidade de voo. E, além disso, foi avaliado o volume dos ovos de todas as espécies do complexo Spodoptera, utilizando esse microscópio, e foi tirado as medidas de comprimento e de altura do ovo. Sobre o parasitismo, vocês podem observar nesse gráfico, sempre a comparação ela é feita por hospedeiro, dos 4 parasitóides nesse hospedeiro. De modo geral, vocês podem observar que as barras que são referentes ao parasitismo dos 2 telenomos, elas são maiores, então significa que parasitou uma quantidade maior de ovo. Então, esse é o primeiro resultado. O telenomos, ele tem uma capacidade maior, ambos os telenomos têm uma capacidade maior de parasitar ovo do que as espécies de tricograma. Vocês podem observar que a espécie de tricograma, as 2, a topovirida e preciosa, sempre parasitou menos. E um outro ponto importante é que para todos os hospedeiros, as 2 espécies de tricograma tiveram a mesma capacidade de parasitismo. Em relação aos dois telenomos, eles foram melhores na maior parte dos hospedeiros, contudo, teve uma preferência na quantidade de ovos parasitados. Primeiro, o Telenomus remus isolinhagem, ele parasitou mais ovos de frugiverde, depois de Spodoptera albula, Spodoptera eridânia e cosmioides. Já a população geneticamente variável, ela parasitou mais ovos de Spodoptera albula, depois de Spodoptera eridânia, Spodoptera frugiverde e Spodoptera cosmioides. Então, apesar do Telenomus parasitar mais, tem essa diferença em qual que um prefere parasitar. Além disso, uma informação importante aqui é que vocês observam que para os 2 telenomos, sempre a menor quantidade de ovos parasitados foi no hospedeiro Spodoptera cosmioides. A explicação para o maior parasitismo de telenomos
nos ovos de todas as espécies estudadas é devido à sua maior robustez. Então, ele tem a capacidade de penetrar em todas as camadas da postura das Spodopteras e parasita todos os ovos, mesmo na presença de escama. Então, aqui nessas imagens, vocês podem ver principalmente a presença de escama. E essas escamas são uma barreira para as duas espécies de tricogramas parasitarem esses ovos. Isso já havia sido observado anteriormente por pesquisas já realizadas. O tricograma tem a menor capacidade de parasitismo. Em relação ao volume de ovos, Spodoptera frugiperda tem o maior volume de ovos, enquanto as demais têm os ovos menores. Aqui se hipotetizou-se que houve menor parasitismo de Telenomus remus em ovos de Spodoptera cosmioides, e também ela tem o menor volume, então pode ser que devido a esse menor volume esteja gerando esse menor parasitismo. Além disso, as escamas da postura de Spodoptera cosmioides, elas são mais densas, então isso pode ter dificultado o parasitismo mesmo por Telenomus, ter atrasado o parasitismo, mas consequentemente gera uma taxa menor de parasitismo. Em relação ao ritmo de parasitismo diário, vocês podem observar que, de modo geral, para todas as espécies, o parasitismo foi maior nas primeiras 24 horas. Então, aqui para os 2 Telenomus. E aqui para as 2 espécies de tricograma. Esse resultado de parasitismo nas primeiras 24 horas para as espécies estudadas já havia sido relatado, e a importância de se ter maior parasitismo nas primeiras 24 horas é porque o parasitóide em campo ele vai estar menos suscetível a intempéries climáticas e também a tratos culturais realizados na lavoura. Em relação à quantidade de parasitóides de tricograma emergido do ovo, novamente separando por praga, vocês podem observar que sempre é maior que 1 e não tem diferença entre os 2 parasitóides por praga. Normalmente vai emergir mais de um tricograma por ovo de Spodoptera frugiperda devido ao volume maior desse ovo, consequentemente tem maior disponibilidade de alimento e ocorre o superparasitismo. Em relação à viabilidade do parasitismo, ela foi boa para todos os parasitóides, em todos os hospedeiros, ela variou de 87% a 99%, então ela foi considerada boa de modo geral. O período ovo-adulto, sempre observando na coluna, para as espécies Tricograma pupovirida e Tricograma precioso, ela variou de 9 a 10 dias, enquanto entre os 2 Telenomus foi de 13 a 14 dias. Como não teve muita variação entre o Tricograma e entre o Telenomus, pode-se dizer que esses hospedeiros eles são nutricionalmente parecidos, já que não teve alteração tão grande no ciclo deles. A razão sexual, de modo geral, ela foi boa para todos os parasitóides em todos os hospedeiros, com exceção da população geneticamente variável. Ela apresentou as menores proporções de fêmea nessa população. E, por fim, foi realizado o teste de voo e tivemos como resultado que Telenomus remus, isolinhagem, Tricograma pupovirídea e Tricograma precioso, eles possuem boa capacidade de voo, especialmente o Tricograma precioso e a isolinhagem de Telenomus remus. Por outro lado, a população geneticamente variável de Telenomus, ela apresentou para todos os hospedeiros menores percentuais de insetos voadores. Isso significa que pode estar ocorrendo uma seleção de apróticos com menor potencial de voo. Normalmente, isso tende a ocorrer em criações realizadas em laboratório. E essa criação nossa já está há 6 anos em laboratório, justificando essa provável seleção de apróticos com menor capacidade de voo. E partindo do pressuposto que a população geneticamente variável de Telenomus remus voou menos e a isolinhagem apresentou um maior percentual de insetos voadores, a seleção da isolinhagem pode se mostrar favorável para o programa do controle biológico com Telenomus remus. E, por fim, a análise de agrupamento que eu citei, que ela reuniu todos os dados aqui. Então, vocês podem observar que formaram-se 3 agrupamentos, um agrupamento formado por Tricograma pupovirídea e Tricograma precioso em todos os seus hospedeiros, isso devido à semelhança que eles apresentaram para todas as características avaliadas,
Formou um segundo agrupamento com telenomes semos, população geneticamente variável em Spodoptera eridana, Spodoptera cosmioides e Spodoptera frugiperda, muito provavelmente devido à baixa razão sexual e baixa capacidade de voo. E formou um terceiro agrupamento com telenomes semos de linhagem em todos os hospedeiros, mais telenomes semos, população geneticamente variável em ovos de Spodoptera albula. Esse agrupamento do telenomossemos, população geneticamente variável, e provavelmente foi por causa do maior parasitismo desse inseto e também da razão sexuada elevada, que não ocorreu aqui no outro agrupamento do telenomossemos. E, por fim, para um programa de controle biológico, deve ser avaliado esses parâmetros. Então, o inseto ele tem que ter uma boa capacidade de parasitismo, uma boa viabilidade, uma boa razão sexual e uma alta capacidade de voo. Partindo desse parâmetro, o telenomossemos de linhagem, formado nesse agrupamento, se mostrou como o mais adequado para o controle do complexo Spodoptera. Com isso, finalizamos essa primeira parte do trabalho e vamos para a segunda. Então, a partir desse experimento, foi realizada uma segunda etapa, que foi avaliar a possibilidade da utilização conjunta de telenomossemos e tricograma no controle do Spodoptera eridana. Como que foi feita a seleção desses parasitóides? Então, eu acabei de dizer que o telenomossemos ele foi melhor, e tricograma preciosa e a topovirília não tiveram muita diferença, preferimos trabalhar com o precioso, que já havia sido estudado no laboratório. E para a seleção da espécie praga para realizar esse experimento, foi feita da seguinte maneira. As mais importantes são Spodoptera frugiperda, cosmioides e eridana. A cosmioides, ela apresentou os parasitóides tiveram baixa capacidade de parasitismo, então descartamos ela. Aí sobrou a Spodoptera frugiperda e a eridana. A frugiperda já estava sendo estudada por um outro pesquisador do laboratório, então optamos por estudar a Spodoptera eridana. A partir do primeiro experimento, tivemos que eram necessários 3 tricogramas preciosos para parasitar a mesma quantidade que um telenomossemos. A partir daí, elaboramos as proporções de insetos. Novamente, foi avaliado os insetos de forma solitária, porque tem uma variação muito grande no parasitismo de telenomos. Fixou-se a quantidade de 200 ovos de Spodoptera eridana, e para essa quantidade de ovos eram necessários 12 tricogramas preciosos, 4 telenomossemos, e a partir daí foram elaboradas as associações até chegar na proporção de 1 para 1. Como resultado, o tricograma ele manteve a capacidade de parasitismo dele, então foi cerca de 8 ovos. Telenomossemos aumentou um pouco em relação ao primeiro experimento. Quando se utilizou 4 telenomossemos, vocês podem observar que a média de ovo ela não caiu. Então, isso significa que provavelmente não tem uma competição entre os telenomos. Já quando utilizou-se 12 tricogramas, aí sim a média de ovo caiu e provavelmente houve uma competição. Mas outro fator que pode ter interferido aqui é a condição do experimento, já que tinha uma quantidade muito grande de insetos em um tubo de ensaio. Além disso, vocês podem observar que a quantidade de ovos parasitados por um telenomus e nas diferentes combinações foi estatisticamente semelhante. Então, não justifica-se a utilização dessas combinações, já que um telenomus parasita o mesmo tanto que as associações, estatisticamente. Nas combinações com menor quantidade de parasitoides, a gente observou-se que a média de ovos ela tendeu a se manter, então não teve competição, mas como não aumentou muito, então não observou-se um sinergismo. E, além disso, nas quantidades maiores de insetos, aí sim a média de ovo caiu e foi observada uma competição que novamente pode ter se dado devido à condição do experimento. Goulart e colaboradores também realizando experimentos com a associação do programa precioso telenomossemos para o controle da eridana, não observaram o sinergismo. Agora terminamos as 2 primeiras etapas do experimento e vamos entrar para a parte do hospedeiro alternativo. Então, primeiramente foi realizada a avaliação de hospedeiros alternativos para telenomus remus. Para isso foi feito o teste de parasitismo em ovos do hospedeiro alternativo Anagaster-Piniella, Tursira cephalônica, e como testemunha foi utilizado o hospedeiro natural Spodoptera frugiperda.
O parasitismo foi avaliado por 48 horas, foram avaliados os parâmetros de parasitismo, viabilidade do parasitismo, razão sexual e percentual de cartelas parasitadas. E, além disso, foi avaliado novamente o volume dos ovos, conforme eu já havia explicado. Pode-se notar que o hospedeiro natural ele é sempre superior aos hospedeiros alternativos. Além disso, para a média de ovos parasitados e viabilidade, os hospedeiros alternativos eles foram considerados estatisticamente semelhantes. A razão sexual ela foi semelhante para todos os insetos. E aqui, em relação à viabilidade, já havia sido realizado um trabalho por Mário Fernandes e colaboradores. Eles observaram uma viabilidade um pouco maior do que observada no presente trabalho. E uma informação importante aqui é o percentual de cartelas parasitadas, que para a Corsira foi 50%, enquanto para a Anagasta foi 23%. Normalmente, no nosso laboratório, conseguimos levar a criação de Telenomus remus em ovos de Corsira cefalônica. Em Anagasta, porque a criação ela não vai para frente. Por isso, para as demais etapas do trabalho, optamos por dar continuidade com o hospedeiro alternativo Corsira cefalônica. O volume dos ovos, a Corsira possui um ovo maior do que de Anagasta quiniela, contudo, os ovos desses dois hospedeiros é menor do que os ovos do hospedeiro natural. Então, pode ser que o menor parasitismo também esteja ligado com esse volume de ovo menor. Finalizamos, então, definimos o hospedeiro alternativo, vai ser Corsira cefalônica, e vamos para a última etapa do experimento, que foi encontrar um composto para esse composto químico ser aplicado sobre os ovos do hospedeiro alternativo, numa tentativa de aumentar o parasitismo por Telenomus remus. Aí, para a preparação do extrato, utilizamos como referência esse trabalho de Gazit e colaboradores de 1996, onde eles já haviam feito um experimento no qual eles fizeram um extrato da Spodoptera frugiperda, da mariposa inteira, e também da postura de Spodoptera frugiperda, com o objetivo de determinar se havia algum composto ou se esse extrato elaborado teria atratividade para Telenomus remus. E partindo desse trabalho, fizemos o nosso. Então, também fizemos o extrato de postura de Spodoptera frugiperda e das asas mais pernas de Spodoptera frugiperda. Asas e pernas são pontes de escama, que é uma informação importante para esse trabalho. Além disso, foi feito os extratos de forma parecida com o hospedeiro alternativo, já que o hospedeiro alternativo também possui compostos e isso pode influenciar depois na resposta do experimento. Por isso que foi feito o extrato do hospedeiro alternativo da mesma forma, da postura e de asas mais pernas. Para determinar se o extrato era ativo, foi realizado um teste de comportamento. Então, foi feito separado tiras. Nessas tiras foi aplicado o extrato. Essa tira é de papel filtro, ela foi colocada no centro de uma placa de pedra. Imediatamente era liberado um parasitóide e aqui avaliava-se o comportamento desse parasitóide, de acordo com o tempo que ele ficava aqui nessa área. Quando se tem resposta positiva do parasitóide, ele vai começar a tamborilar, ele vai bater as antenas dele nessa área tratada. Foi utilizado o Telenomus remus isolinhade criado no hospedeiro natural, Spodoptera frugiperda, e também no hospedeiro alternativo, que esse parasitóide estava 3 gerações sendo criado nesse hospedeiro. Esse daqui foi utilizado para saber se o parasitóide, mesmo criado no hospedeiro alternativo, se ele responderia aos compostos emitidos pelo hospedeiro natural. Essas foram as concentrações utilizadas no nosso primeiro experimento. E aqui tem um vídeo mostrando o que é a resposta. Então, assim que colocou o parasitóide nessa área tratada, vocês observam o comportamento dele de bater as antenas nessa área tratada. Então, conforme ele estava batendo aqui, estávamos anotando o tempo, porque a comparação depois da resposta foi em relação a esse tempo. Aí vocês, aqui é com resposta e sempre vai ter esse comportamento dele ficar tamborilando ou batendo as antenas na área tratada. Isso significa que tem alguma coisa aqui que ele reconhece. O vídeo vai ser acelerado, vocês observam que ele sai, porém ele volta da mesma forma
significa que tem alguma coisa aqui que atrai ele. Quando não tem resposta, assim que coloca o parasitóide em cima dessa área tratada, ele sai da área tratada, ele não realiza o trombonamento. Ou quando realiza, é por pouco tempo. Aí, novamente, ele vai ser colocado nessa área tratada e não tem resposta. A partir desse primeiro experimento, tanto o telenomus criado em Spodoptera frugiperda quanto em Corsira cephalônica responderam aos extratos, principalmente de postura de Spodoptera frugiperda e de asas mais firmes de Spodoptera frugiperda. Responderam pouco ao extrato de postura de Corsira cephalônica e não respondeu aos extratos de asas mais firmes de Corsira cephalônica e nem a testemunha. Então, com esse experimento, tivemos uma resposta que nas concentrações estudadas nesse trabalho, o parasitóide não responde ao hospedeiro alternativo, aos extratos elaborados a partir do hospedeiro alternativo, responde aos extratos do hospedeiro natural, Spodoptera frugiperda, e aqui, em relação à explicação da origem dos compostos, tem-se que, muitos autores relatam que é as escamas da mariposa que, ao serem passadas aqui para a postura, que exercem essa atratividade. Além disso, o telenomus remus, criado em Corsira cephalônica por 3 gerações, ele respondeu aos extratos, então significa que ele consegue reconhecer os compostos emitidos pelo hospedeiro natural. E Queiroz e colaboradores realizaram um trabalho, diferente, mas eles avaliaram o parasitismo de do telenomus remus criado em Corsira cephalônica por 30, 40 e 45 gerações. E, de forma análoga, ele também teve a capacidade de voltar a parasitar o hospedeiro natural, ou seja, ele reconheceu o hospedeiro natural dele. A partir desse experimento, temos os extratos que tiveram resposta, foi feita uma diluição desses extratos para chegar na melhor concentração. Podemos observar que nas menores concentrações não tem resposta do parasitóide e nas concentrações maiores tem resposta. Nesse experimento, o tempo de resposta maior foi para os extratos de asas mais firmes do Spodoptera frugiperda. Fazendo uma comparação em relação ao trabalho que utilizamos como referência, no nosso trabalho, o inseto respondeu em concentrações um pouco menor. Mas o interessante e o importante saber aqui é que telenomus remus tem a capacidade de responder esse extrato, porque isso é importante para as demais etapas do trabalho. E aqui é um trabalho que já foi feito com um objetivo semelhante ao que queremos fazer. Esses autores, eles fizeram um extrato da Helicoverpazeia, que aqui com o objetivo de pegar as escamas e aplicar sobre os ovos de Cadra cautela, e observaram um aumento do parasitismo desses ovos por Trichogramma evanensis, que é semelhante com o que pretendemos fazer. Posteriormente, tendo feito esses testes de comportamento, foi realizada as análises químicas dos perfis dos extratos produzidos. Aqui vamos direto para o resultado mais importante, que é em relação aos extratos que obtivemos resposta. Aqui vocês podem ver o perfil químico em DCMS do extrato de asas mais firmes de Spodoptera frugiperda e de postura de Spodoptera frugiperda. Vocês podem observar que o perfil é bastante semelhante, porém, no extrato de asas mais firmes, a concentração dos compostos ela é maior. E, além disso, nesse perfil das asas mais firmes, que obteve maior resposta, tem 2 compostos que são exclusivos. Então, pode ser que esses compostos estejam dando maior atividade para esse extrato. Além disso, um outro composto importante de ser observado é o 12, que ele foi anotado como Dotriacontaine, e ele é expressivo nos 2 perfis. Então, é importante, interessante explorar esse composto. Aqui é a tabela com o nome dos compostos, então tem que ainda ser feita a confirmação desses compostos. E para saber se eles estão realmente ativos para o telenomus remus, devem ser feitos testes de eletrofonografia para confirmar a atividade, ou se é um composto que está atraindo o telenomus remus, ou se é uma quantidade maior, se é um blend. Posteriormente, sabendo quais são esses compostos, eles poderão ser aplicados em ovos de Corsira cephalônica numa tentativa de aumentar o parasitismo. Conclusões.
Para a primeira parte do experimento, o Telenoma semes, ele é superior ao tricograma precioso, tricograma tocovirilha, contra a capacidade de parasitismo de ovos das diferentes espécies de Spodoptera estudadas. Tricograma tocovirilha e tricograma precioso têm o mesmo potencial de parasitar ovos das diferentes espécies de Spodoptera. Em relação a Telenoma semes, a isolinhagem parasitou mais ovos de Spodoptera frugiperda, depois a albula, eridana e cosmioides, enquanto que a população geneticamente variável parasitou mais ovos de albula, eridana, frugiperda e cosmioides. Aqui na parte escrita do trabalho eu fiz uma inversão. Em relação ao teste de voo, os parasitóides apresentam boa capacidade de voo, porém, com exceção da população geneticamente variável de Telenoma semes. Não é indicado a associação de tricograma precioso com Telenoma semes, já que não houve um sinergismo. Em relação ao extrato, Telenoma semes, ele responde ao extrato de asas mais pernas de Spodoptera frugiperda na concentração de 0,76 mariposas por ml, enquanto que ele, para a postura, para o extrato de postura, ele responde na concentração de 58,75 miligramas de postura por ml. E, por fim, os compostos que foram anotados, eles devem ser explorados em teste de eletrotenografia para serem aplicados sobre os ovos do hospedeiro alternativo. Aqui, essa parte química do trabalho foi apenas uma análise exploratória, o começo dessa pesquisa. Posteriormente, no grupo de trabalho aqui do laboratório podem realizar outros estudos para definir quais que são os compostos que estão atrativos. E aqui também é interessante, porque é uma parte muito química, trabalhar junto com o laboratório do professor Maurício. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que, durante esses 3 anos, participaram aqui do meu mestrado. Obrigada. Obrigado, Alice. Eu posso tirar da tela?